Pense numa situação. Você foi para uma festa e conheceu alguém porque você ficou muito afim. No dia seguinte, depois que você descobre o perfil do crush no Instagram, você vai stalkear, ou seja, vai espionar as atividades e os comportamentos da pessoa. Quando você terminar de analisar, você tem uma opinião clara do que a imagem daquela pessoa passou para você, a ponto de você conseguir escrever no WhatsApp sua opinião sobre a pessoa para a sua melhor amiga ou amigo. O que isso tem a ver com começar um texto? Tudo a ver. A forma como você precisa aprender a olhar o ato de escrita como uma atividade normal do seu dia a dia. No texto dissertativo, você precisa começar o texto com sua opinião. Quando você pegar a proposta de redação, imagine que você está stalkeando o avaliador. Quais são as intenções dele com o que te pede para fazer? Então, você terá que definir qual será a sua opinião sobre o tema. Se você pensar assim, vixe, aí já fica difícil. Quero te mostrar que, por causa dessa crença, da falta de estratégia, que ficava mais complicado. Em vez de pensar assim, perceba que, quando você precisou formar sua opinião sobre crush, você teve uma estratégia que foi investigá-lo. Agora, então, você fará a mesma coisa, com a diferença que escreverá o que você acredita no primeiro período do texto. É simples assim. Vou explicar o que você deve escrever na introdução com a sua mentalidade nova. Precisa ter a tese. Preste atenção no conceito da tese, que é a ideia que você vai defender no texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. É recomendado que a tese esteja no primeiro período do texto. Na introdução, escreva a tese, que deve ser formada pelo tema mais ponto de vista. O próximo passo é a citação dos argumentos. Nesse momento, você selecionará 2, em média, de argumentos com os quais você vai trabalhar ao longo do texto para fundamentar a sua opinião nos parágrafos de desenvolvimento. Às vezes, a citação desses argumentos pode vir já dentro da tese ou pode vir depois. Você vai escolher de um jeito que vai ficar mais fácil. Não se preocupe em pensar no que é melhor, citar os argumentos na tese ou depois da tese, porque varia de acordo com a facilidade que você terá para organizar as ideias. Isso é bem relativo. Se você está pensando que tudo está abstrato, calme, depois virão os exemplos. Agora eu preciso que você entenda a parte teórica para depois partir para a ação. Após a citação dos argumentos, precisa haver o fechamento do parágrafo, que pode ser construído por meio da complementação de ideias. Uma das formas de você fazer isso é por meio de contra-argumentação. Vou explicar como você pode fazer. O que é contra-argumentação? É apresentar razão usada para contestar ideia contrária, combater a opinião oposta à sua, vencer a objeção. Aplicar a contra-argumentação não é obrigatório, porém você pode usar para ter uma estrutura padrão que vai ajudar a otimizar o tempo. Se você é do tipo de candidato que gosta de modelos, esta dica vai te ajudar, porque é uma estratégia que pode ser usada sem deixar o seu texto artificial. Em resumo, a introdução precisa ter a tese, a citação dos argumentos e o fechamento do parágrafo, que pode ser uma complementação de ideias. E uma das formas de fazer essa complementação é por meio da contra-argumentação, para começar a combater a objeção de quem pensa diferente de você. Agora vamos partir para a prática. Para começar a sua redação, entenda o tema como uma pergunta. Para ilustrar o modo como a prova discursiva deve ser redigida, criamos um exemplo de redação sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, do Enem de 2016. Observe que caminhos está no plural, por isso devem ser apresentados mais de um. Isso é detalhe, mas faz diferença na nota. Em episódio anterior, falei sobre a importância de começar o texto com roteiro de ideias, que é o projeto do texto. Então, agora é a hora do roteiro fazer sentido para você passar a usá-lo.
Assim, perceberá como ficará mais fácil escrever e descobrirá que você tinha dificuldade em escrever porque te faltava um método que ajudasse a encaixar suas ideias. Vamos começar? Vamos começar mostrando o roteiro de ideias preenchidas e depois apresentarei os parágrafos escritos do modelo. Com relação ao tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, a pergunta que pode ser feita para levantar as ideias é, por exemplo, quais são os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil? As ideias que vierem à mente quando fizer a pergunta, você anote para selecionar os argumentos. Quando me fiz essas perguntas, minha cabeça trouxe duas respostas: respeito ao próximo e aceitação do diferente. Uma das respostas para o porquê pode ser o respeito ao próximo e a aceitação do diferente serem caminhos para combater a intolerância religiosa é a preservação dos direitos humanos. E você escreve então as palavras-chave direitos humanos preservados como motivo ao preencher o roteiro de ideias, como parte da tese para compor o projeto do texto. É só um exemplo, porque você poderia pensar de forma diferente, pois cada um pensa de um jeito e sua opinião e maneira de organizar o pensamento interessa sim ao avaliador. Para dar continuidade, poderia inserir a complementação de ideias para fechar o parágrafo. Essa complementação pode vir, por exemplo, por meio de contra-argumentação, que é começar refutando a ideia contrária para vencer as objeções do opositor. No roteiro de ideias, você escreve a contra-argumentação com as palavras-chave. No roteiro, a contra-argumentação está com a abreviação contra. Para escrever a contra-argumentação, é só analisar. Quem pensa contrário à minha opinião é favorável a quê? Voltando ao tema, a liberdade de expressão. Como posso ir contra essa ideia? Pode haver essa liberdade desde que não extrapole e vire crime. Então, você vai e anote as palavras-chave, liberdade de expressão sem crime. Assim, você já tem uma carta na manga para refutar a opinião contrária à sua. Até então, o roteiro de ideias já tem a tese e a contra-argumentação preenchidas. Vamos ler como o parágrafo ficaria respondendo a pergunta para a tese brotar. O que acredito sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil? O respeito ao próximo e a aceitação do diferente devem ser colocados em prática para evitar a intolerância religiosa no Brasil. Por que penso assim? Visto que, como eu, você é evoluído, não uso o conectivo porque, pois, tem um vocabulário rico e diversificado. Voltando. Com essas ações, os direitos humanos são preservados. Quem pensar diferente de mim pode analisar que, apesar de estar se tornando comum no país o aumento de ocorrências de intolerância religiosa, a liberdade de expressão deve ser mantida, desde que não haja crime contra os direitos humanos. O segundo período do texto, que está destacado em verde, é um exemplo da contra-argumentação para o fechamento do parágrafo. Assim, a introdução está completa, já que tem tese, citação dos argumentos, complementação da ideia para o fechamento do texto. A meta para você cumprir é preencher as partes do roteiro de ideias necessárias para escrever a introdução. Depois, o parágrafo de introdução. Faça isso antes de passar para o próximo episódio. Só assim você conseguirá descobrir se entendeu mesmo. Fazendo isso, você nunca mais sofrerá com branco, desordem de ideia, medo de como começar a redação. Releia o material para aprender a parte teórica e depois partir para a parte da ação.